Ok, pessoal, a gente está de volta com o tutorial profissional de Lightroom e Photoshop, tratamento de imagem. A gente vai continuar com essa imagem agora, com um pouco mais de atenção na pele e preparar ela para levar para o Photoshop. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu já tinha uma cópia dela original, a gente deu uma melhorada em temperatura de cor e exposição. Agora eu vou tirar uma outra cópia, Create Virtual Copy. Eu vou trabalhar em cima dessa cópia. Tem uma série de formas para você trabalhar com uma imagem só sem precisar repetindo cópia. Por exemplo, você pode vir na sua página, no seu módulo Develop e vou mostrar rapidinho para vocês aqui. Snapshot. Snapshot é uma forma para você marcar a imagem, gravar uma informação nela com todas as características que o RAW precisa. Passou um pernilongo gigante aqui, eu ia matar, mas não foi possível. Então, continuando, Snapshot, você vem aqui, Snapshot, estou na aba Develop, você clica em mais e você consegue dar um nome para essa imagem. Agora eu vou colocar ela como Preparar para PS. Pronto, eu tenho ela lá. Independente das alterações que eu fizer nessa imagem, se eu for lá e fizer uma grande besteira nela, sei lá, tudo acontecer, eu posso voltar e clicar no Snapshot, ela vai restaurar no ponto que eu parei. É muito semelhante àquela câmerazinha que a gente tem no Photoshop e no History. Na verdade, eu acredito que é a mesma coisa. Vamos lá. Meu objetivo com essa imagem é dar um tapa na pele para que fique bacana para a gente levar para o Photoshop. Pele tem uma relação muito grande com esse controle aqui, Clarity. Se eu aumentar ela, é como se fosse um contraste, é como se fosse a presença de contraste na imagem. E ao mesmo tempo, se eu reduzir, eu estou suavizando a imagem. Óbvio que os extremos não é o que a gente quer. E o que vai acontecer é o seguinte também, tem o lado bom e o lado ruim, por isso que eu sempre falo para a gente levar a imagem para o Photoshop em duas passagens. Uma para a pele e uma para o foco, e às vezes até 3 passagens, quando você tem uma diferença muito grande em uma imagem, ou quando você quer destacar uma cor, ou quando você quer destacar um produto, um fundo, ou whatever. Tem uma série de situações onde a gente pode trabalhar com várias imagens. Aqui a gente vai focar especificamente na pele. Então eu vou dar um zoom aqui e vou limpar um pouco a minha tela, para que a gente consiga ter um aproveitamento melhor. Então assim, gente, Clarity, eu não sei se o Lightroom está em português aí ou em inglês, é um controle muito interessante, recomendo para todo mundo testar os efeitos que você consegue ter aqui. O problema é o seguinte, vamos ver o lado bom e o lado ruim. Se eu aumentar, vocês vão ver que eu tenho um efeito muito legal aqui de contraste no cabelo, até nos olhos e tudo mais. Ele aumenta de fato a clareza da imagem, a diferença entre uma região e outra. Se eu reduzir, ele suaviza muito a pele, dá um efeito bem bacana para a pele e vai salvar bastante trabalho de tratamento de pele depois. E a gente sabe que a gente vai tratar a pele nessa imagem. Então assim, qual que é o equilíbrio entre pele suave e foco? Na verdade não existe, por isso que a gente vai trabalhar em 2 imagens. Eu vou levar 2 imagens para o Photoshop. Uma só para eu trabalhar as informações de maior destaque, que é boca, a parte de contraste e a parte de borda, cílios, olhos, sobrancelha, esse tipo de informação. E as partes mais suaves de pele, as partes mais longas de pele, eu vou reduzir a qualidade e vou levar para o Photoshop e depois vou combinar essas 2 imagens lá. Então vamos começar. Eu vou primeiro focar no que eu vou querer muito foco. Focar no que eu vou querer muito foco. Soa até engraçado isso. Então vamos lá. Eu quero muita atenção para os olhos. Obviamente é uma parte importante para a foto. E agora que eu aumentei um pouco a qualidade aqui, eu vou aumentar também um pouco o meu ajuste de sharpness. Aqui. Então estou aumentando a nitidez um pouquinho dele, o foco. Vou olhar um pouquinho aqui no Radius. Radius é o quanto que vai
Para entender mais ou menos sharpening, eu vou fazer um tutorial especificamente disso lá no Photoshop para explicar. Mas basicamente, sharpness, nitidez, é a diferença entre um pixel e outro. É o contraste entre os pixels, vamos dizer assim. Quanto maior for o contraste entre eles, maior é a nitidez da sua imagem. É importante você não pegar muito pesado, senão você frita, você está vendo aí, está cheio de granulação. Não adianta eu te falar o valor, porque ele é muito relacionado à resolução da sua imagem. Então, se você tiver uma imagem em alta resolução, eventualmente o seu valor pode ser maior. Baixa, o seu valor pode ser menor. Eu vou trabalhar, estou vendo um pouco de ruído na imagem também, eu vou aumentar o meu redutor de ruído aqui, Noise Reduction, especificamente no canal de luminosidade, porque eu subi, não sei se vocês lembram, vocês acompanharam esse tutorial desde a primeira parte, ela estava bem subexposta, como eu subi, equalizei essa imagem, é natural que eu tenha alguma granulação. Então tá aí, é mais ou menos isso. Eu vou aumentar um pouquinho ainda a claridade. Acho que é mais ou menos isso. E aí agora, o que eu vou fazer é, como eu tenho essa imagem, que foi o ponto anterior, já dá pra ver que a diferença é grande. Só mexer na claridade. Eu vou voltar para essa imagem e vou criar outra cópia dela novamente. Create Virtual Copy. Tá lá. E essa eu vou fazer o contrário. Essa aqui eu vou reduzir a claridade. Vamos lá. É bem notável quando a gente reduz a claridade, a pele fica mais suave, fica muito mais suave. Vou mostrar a diferença. Ó. Claridade alta, claridade baixa. De novo, claridade alta, claridade baixa. Então, reduzir bem a claridade para que a gente consiga ter uma pele mais suave, mais uniforme. Eu vou diminuir um pouquinho a minha quantidade de sharpness nessa imagem. E vou mudar um pouquinho só, diminuir a vibração. De cor. Tá aí, pessoal, então eu tenho a minha imagem com o meu slide de clarity alto, porque essa imagem é onde eu vou tirar o meu foco, e eu tenho a minha imagem com índice de clarity baixo, porque eu quero a pele suave. Eu vou combinar essas duas imagens lá no Photoshop. Nessa aqui eu estou reparando um pouquinho de granulação, eu vou diminuir um pouquinho, trabalhando no canal de redução de ruído, Noise Reduction, especificamente Luminance. Luminance, pessoal, especialmente imagens coloridas, eu não sei qual câmera você tem aí, mas a maioria dos artefatos de ruído aparecem no canal de Luminance. Color nem tanto. Vai variar, claro, da sua imagem, da sua câmera, tem uma série de coisas que vai variar ainda. Bom, é isso aí. Agora o que eu vou fazer? Eu vou levar essas duas imagens para o Photoshop e vou combinar elas lá. Então vou marcar as duas. Se você tiver aí no Windows, você vai usar, acho que o Ctrl para você marcar as duas também funciona. Certeza que o Shift de uma até a outra vai funcionar. Eu estou no Mac, então é Command, botão direito, Edit in Photoshop. Então o que isso vai fazer é levar essa imagem com essas informações diferentes lá para o Photoshop. Ela vai abrir em dois arquivos separados e aí a gente vai combinar elas lá, cropar a imagem, acertar o corte e começar o tratamento de pele. Então, vamos lá. Não sei qual é o seu ramo de trabalho, você que está aí do outro lado assistindo esse tutorial, mas eu acho que já deu para ver essas alturas do campeonato o quão útil essa simples ideia de trazer a imagem para o Photoshop em duas passagens pode salvar a sua vida. Se você trabalha com tripé, por exemplo, é redundante falar as possibilidades que você pode ter. Se não, você pode trazer de um único RAW duas versões de imagens bem diferentes. E em função disso você vai trabalhar e vai ter um resultado muito mais fino, com certeza. Vocês vão ver que compensa fazer esse trabalhão todo. Demorando um pouco, imagem gigante, 18 megapixels, mas está lá. Então aqui eu tenho as minhas duas imagens, vou colocá-las lado a lado e vamos começar o nosso trabalho com elas. A primeira coisa que eu vou fazer
é juntá-las em um arquivo só. Dá 2 cliques aqui, transformar de layer de background para uma layer comum. Vou arrastar para outro documento segurando o Shift, pessoal. Se eu segurar o Shift, como as imagens estão do mesmo tamanho, ela vai cair exatamente em cima. Se eu não segurar o Shift, pode ser que ela caia, vamos dizer assim, meio que desalinhada. Se ela cair desalinhada, você sempre pode vir aqui no View, Snap. Qualquer snap que você colocar aqui, ela vai casar, ela vai bater, porque os documentos estão do mesmo tamanho, mas não vai ser necessário. Então, eu vou trabalhar com uma imagem só. Essa aqui eu vou fechar. Essa aqui eu vou salvar. Fotografia objetiva. Adicionar no Photoshop. Dar uma imagem aqui, PSDs. Create. Uma coisa importante, pessoal. Deixa eu cancelar aqui e voltar um pouquinho. Quando você traz a imagem do Lightroom para o Photoshop, na maioria das vezes, se a sua máquina é mais recente, ou se a sua câmera dá essas possibilidades, se o arquivo dá essa possibilidade, ela vai vir em 16 bits. Isso é bem bacana, porque vai dar a possibilidade, vai dar muito mais profundidade, muito mais latitude de correção no Photoshop, se a sua imagem tiver em 16 bits. Então, para eu certificar que ela vai ser salva em 16 bits, eu vou salvar um PSD. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou salvar PSDs. Formato Photoshop. Vamos chamar esse aqui de Ju. Tratamento. Pele. Profissa. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. No próximo tutorial a gente vai começar de fato a tratar essa pele. Até já.